Domingo de Clássico Grenal em Porto Alegre e o Internacional vai para o confronto, podendo decidir a classificação geral da primeira fase. Eduardo Cudê vai ter 2 desfalques confirmados para o confronto 441. Enquanto isso, Renato é mais cauteloso e pretende escalar 3 zagueiros no Clássico 441. E ainda, lá na Alemanha, Rafael Borré não é mais necessário no Werder Bremen e o Inter vive a expectativa da liberação antecipada do atacante colombiano para estar em Porto Alegre antes da finalização da janela. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Agora chega de teoria, né? Chega de mano a mano, chega de blá blá blá, chega de conversa fora do campo, porque a partir das 18 horas tudo é Grenal. Na verdade, se a gente for olhar, tudo é Grenal há muito tempo, né? Mas a confirmação das expectativas, das previsões, das análises vão ser feitas a partir das 18 horas no estádio Beira-Rio, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que vai chegando ali ao fim, a sua fase classificatória, e o Internacional é o único hoje que pode definir a vaga, né? Ou definir a liderança sem precisar da última rodada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha para o maior número possível de colorados. E não te esquece que o teu like me leva mais longe, o teu like me ajuda a chegar no maior número possível de colorados, beleza? E a KTO.com tá lá te esperando para botar uma fezinha. Ontem as odds estavam enormes. Tava 1.9 para a vitória do Inter, 4 para a vitória do Grêmio, ou seja, que até a máquina coloca o Internacional como franco favorito, ainda que esteja pagando muito bem. Vai lá e usa o cupom Ernest, garante 20% de free bet e bora te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca e te diverte com responsabilidade, beleza? Vamos falar rapidinho, vou começar com o Grêmio, tá? Porque eu não vou falar muito do Grêmio aqui nesse conteúdo aqui. Eu só quero dizer que o Renato, ele assume o momento do Grêmio, né? E até mesmo o momento do Inter, quando tem na perspectiva ou faz um treinamento com 3 zagueiros abrindo mão do Cristaldo, inclusive vai muito contra a expectativa do Internacional, se acreditava que ele iria sim com um armador e com um centroavante, JP Galvão. Não é o caso. A tendência, pelo menos o que se informam lá desde a arena, é que ele vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 3 volantes e 2 atacantes de velocidade sem o homem de referência. A gente teria o seguinte, ó, Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vila Sante, Duqueiroz, PP e Gustavo Nunes com o Pavon lá na frente. Ou seja, o João Pedro e o Reinaldo talvez subindo um pouco mais para a linha dos 3 volantes, e aí tendo o Rodrigo Eli, o Jeromel e o Kahneman. Me parece até mesmo o Rodrigo Eli uma proteção para o Jeromel, né? O Kahneman ainda consegue fazer um enfrentamento, mas o Jeromel está bem abaixo do que já foi, né? O zagueiro gremista. Então, essa é a escalação do Grêmio, beleza? Diego Costa, ontem pelo menos, estava na concentração, pediu para não jogar. Não está bem fisicamente, pediu para não jogar. Essa é a informação, inclusive, dos colegas da Rádio Bandeirantes. E aí, ontem estava com roupa civil, junto com a delegação, no hotel em que o Grêmio está concentrado para o Clássico, beleza? Da mesma forma, no hotel em que o Inter agora está concentrado, 2 baixas, né? Foi feito ainda um clima de mistério, segundo... quando chegaram, né, os jogadores e os dirigentes e todo mundo que vai concentrar para o Clássico, o Cudê e o Lúcio foram para uma entrada, os jogadores foram para outra. Então fica aquele clima de Grenal que a gente sabe que é assim que funciona, né? A banda toca aqui, claro,
É doido pensar que todo mundo faz um mistério pro Grenal, ainda que, como eu falei, a escalação do Grêmio, né? O Inter também tá na ponta da língua, certamente, de todos os jogadores lá. O Inter tentou, inclusive, botar o Rocher e botar o Gabriel Mercado na parada, mas a tendência é que eles não estejam nem mesmo entre os relacionados. Eu vou voltar a dizer, não se teve acesso a todos os atletas que estão no hotel, então é um dos motivos, né, de que ainda fica aquele mistério. Mas assim, Rocher e Gabriel Mercado não vão para o jogo agora às 18 horas lá no estádio Beira-Rio. O Gabriel Mercado sentiu o joelho, ainda sente o joelho, né, passou a semana toda fazendo trabalhos específicos e não vai para o jogo por conta daquela pancada que ele teve contra o Novo Hamburgo. Já o Rocher foi tentado, né, foi aos poucos liberando, né, os exercícios, foi se liberando os exercícios, as quedas e tudo mais, mas ainda há uma prudência, principalmente porque pode-se testar o Antony e, ao mesmo tempo, é um Grenal que representa apenas a classificação geral, líder ou segundo, porque o Juventude perdeu ontem, ó, tá aqui a tabela do Campeonato Gaúcho, tá? O Juventude acaba caindo para a quarta colocação, o Guarani de Bagé é a terceira força do estado nesse momento, e aí tem o Inter e o Grêmio. Se o Inter empatar o jogo, aí a próxima rodada o Inter é obrigado a ganhar, porque o empate não serve. Porque se o Grêmio empata e o Inter empata na última rodada, o Grêmio fica com um saldo melhor. Então o Inter precisa vencer o Juventude. E aí tem aquela questão, né, levando em consideração que o Inter ainda vai às Alagoas para jogar contra o Asa no meio da semana pela Copa do Brasil. Então a importância do jogo, a importância do Clássico Grenal, ela se sobrepõe. Vamos com a escalação? Antony Bustos, Vitão, Robert Renan e o René, mais o Arangues e o Bruno Henrique, Maurício no lugar do Alário, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. É muito semelhante à escalação que venceu, né? Pelo menos a parte técnica, tática, né, que a gente pode ver aí para o último Clássico Grenal, lá do 3-2, que o Inter venceu depois lá da Libertadores, dentro também do Beira-Rio, com gols do Valência, e o resto foi história. Então, assim, essas são as informações iniciais para o Clássico. Tu pode acompanhar tudo, tá? Ao redor do Beira-Rio, a partir das 2 da tarde, no Vozes do Gigante, na Maratona Mais 45. A gente vai estar lá no estádio, vai fazer 4 horas de pré-jogo e ainda depois acompanhar não só a partida, mas também a repercussão do Clássico lá no estádio Beira-Rio, beleza? E eu sei que tá todo mundo querendo falar de Clássico Grenal, mas tem uma outra informação na Alemanha, né? O Borré, pela primeira vez na temporada, não entrou em campo e leva, pelo menos ao entendimento, de que o Werder Bremen não precisa mais dele, né? Ele não é nenhuma alternativa, o que já confirma aos poucos aquela questão que eu tinha dito de ele estar com um clima muito ruim por ter ficado, né, na beira do gramado e ainda não ter entrado naquele jogo contra o Colônia, que meio que quebrou os pratos, né, com a galera da direção lá, e aí, por óbvio, né, vão liberar o cara mais cedo. Pelo menos todos os indícios ou todas as conversas e todas as questões de bastidor envolvendo o Borré lá levam a crer que o jogador vai estar sim aqui no dia 7 de março, podendo então ser utilizado na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece. Um forte abraço para ti, um bom domingo. Cuida muito, né, da tua segurança e a gente se fala porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.